E aí, pessoal, então na primeira aula nós vimos aí sobre postulados e axiomas, então agora nós vamos falar sobre segmentos. Então, acompanhe com a gente aí a aula 2, que é a aula sobre segmentos em geometria plana. Então, pessoal, continuando aqui a aula, falando agora da aula 2, nós vamos falar de segmentos. Bom, segmentos de reta. Dado dois pontos distintos, a reunião de todos os pontos que estão entre A e B, incluindo A e B, chama-se segmento de reta AB ou BA. Os pontos AB são chamados de extremidades do segmento. Então, aqui na nossa figura, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B sobre uma reta R, a gente vai chamar essa reta de reta suporte, do segmento AB. Então, essas retas, esse ponto A e B, formam então o segmento de reta AB. E todos os pontos que estão entre A e B pertencem a esse segmento. Para que a gente possa escrever um segmento, a gente coloca aqui AB, que são os pontos, coloca em letras maiúsculas e coloca esse traço aqui em cima de AB. Lembrando que esse traço não tem setas, pois não é reta, correto? Então é assim que a gente escreve segmento de reta AB. Quando os pontos A e B são coincidentes, dizemos então que esse segmento é nulo, ou seja, eu tenho A igual a B, ou seja, é o mesmo ponto, portanto, esse segmento não tem um tamanho, a gente chama, então fala que o segmento AB é um segmento nulo. Bom, vamos falar agora de semirreta. Um ponto O sobre uma reta R divide essa reta em outras semirretas, em outras duas semirretas, passando pelos pontos A e B. Então, eu tenho aqui OA e OB. Dizemos, então, que OA é uma semirreta de origem O, que passa pelo ponto A, e OB é uma semirreta de origem O, que passa pelo ponto B. Para escrever semirreta, a gente coloca o ponto O e o ponto A, e coloca uma seta para apenas um lado aqui, para determinar o ponto, a semirreta OA. E também para a semirreta OB. Aí alguém pode perguntar, mas o A está à esquerda de O, então essa seta não deveria estar virada para o outro lado? Não. A seta sempre vai estar nessa posição, não importando de que lado de O esteja o ponto, porque isso aqui quer apenas dizer semirreta de origem O que passa pelo ponto A. Então eu sei, origem O que passa pelo ponto A, origem B, origem O que passa pelo ponto B. Neste caso aqui dessa semirreta, nessa figura nossa aqui, quando elas estão na mesma reta, nós dizemos que essas semirretas são opostas, beleza? Bom, segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos se a extremidade de um for a origem do outro, ou ainda uma extremidade de um coincidir com a extremidade do outro. Veja aqui os casos. Então, A, B e C são pontos sobre essa reta R, formando dois segmentos, AB e BC. Então, como B é extremidade de AB e extremidade de BC, como diz aqui, a extremidade de um for também a origem de outro, então esses segmentos são consecutivos. Isto na mesma reta. E P, Q e R também são consecutivos, apesar de não estarem na mesma reta. Então, o segmento PQ e QR são consecutivos. No caso aqui, olha, AB e CD já não são consecutivos, porque não tem uma extremidade em comum. Então, veja, B e C não é extremidade em comum de nenhum dos dois segmentos. Segmentos colineares. Dois segmentos de reta são colineares se e somente se estão sobre uma mesma reta. Para ser colinear, eles têm que estar na mesma reta. Lembra de pontos colineares da aula 1? Pois é, pontos colineares são aqueles pontos que estão sobre uma mesma reta. Assim também, os segmentos têm que estar na mesma reta. Então, veja só, AB e BC são colineares e, além de colineares, são consecutivos. Agora, AB e CD, na outra reta aqui embaixo, eles são colineares, pois estão sobre a mesma reta suporte que a reta R, mas não são consecutivos, porque a extremidade de um não coincide com a extremidade de outro. Segmentos adjacentes. Dois segmentos são adjacentes se e somente se
a interseção entre eles é um ponto comum, ou seja, tem apenas um ponto comum. Nos casos a seguir, AB e BC, além de adjacentes, são colineares. Então, veja aqui, ó, AB e BC são adjacentes e colineares. Aqui, no segundo caso, AB e BC, então os segmentos AB e BC, eles não são colineares. Mas vamos verificar aqui CD, CE e DE. Então, olha só, CD e DE são colineares e consecutivos, mas não são adjacentes. Por que eles são consecutivos? Porque a extremidade de um, certo? Coincide com a extremidade de outro, mas não são adjacentes, por não tem apenas um ponto em comum. Mas CD, CE e ED já são colineares, consecutivos e adjacentes, porque estão primeiro na mesma reta, têm um ponto em comum e apenas esse ponto em comum. Congruência de segmentos. Vamos lá. A congruência de segmentos é uma noção primitiva que satisfaz os seguintes postulados. Então, esse símbolo aqui é um símbolo de congruência. O símbolo de congruência quer dizer a mesma medida. Então, em geometria, eu não falo que uma figura é igual à outra, porque em matemática, uma coisa só pode ser igual a si mesma. No caso de números, números são iguais. Por isso que quando eu falar de medida um pouco mais à frente, eu posso dizer que as medidas são iguais. Mas duas figuras, no máximo que elas podem ser, são congruentes, ou seja, elas têm as mesmas medidas. Então, para a gente poder fazer esses postulados, a gente tem o postulado simétrico. Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB. A propriedade reflexiva. Todo segmento é congruente a si mesmo. Logo, AB é congruente a ele mesmo, a AB. E a transitiva? A transitiva é legal. Se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF, então AB é congruente a EF. Beleza? É muito simples de entender isso. Como eu disse, é postulado. Postulado não há necessidade de demonstração. Medidas de um segmento. É aqui que a gente tem que falar sobre o igual e o congruente. Para determinar a medida de um segmento, deve-se escolher uma unidade de medida padrão, que é o metro, a jarda, o pé, ou seja, a medida que você quiser, né? Polegada, qualquer coisa. E dados dois pontos A e B, existe um único número real, não negativo, porque a gente aprende desde o 6º ano, né, em módulo, que não existe medida negativa, portanto, um número real não negativo, A, que expressa a unidade de medida escolhida para o segmento AB. Então, isso vai ser a medida do segmento AB. Então, a medida de segmento AB será indicada por isso aqui, ó, medida de AB. Nota que eu estou falando de segmento, o tracinho sobre AB. Se a unidade escolhida for o metro, então eu tenho que a medida de AB vai ser A metros, ou seja, esse valor A aqui, lembrando, é um número real não negativo. E a medida de um segmento nós damos o nome de comprimento, todo mundo sabe disso, né? Não é comprimento não, é comprimento, tamanho. Outra coisa que vale lembrar é o seguinte, se eu tenho dois segmentos congruentes, que nós vamos falar ainda há pouco, os segmentos são congruentes. Se eles têm a mesma medida, então as suas medidas são iguais, não congruentes. Distância entre dois pontos. Dados dois pontos distintos, A e B, o segmento AB, ou qualquer outro segmento congruente a este, chama-se de distância geométrica de AB. Então, a gente pode falar de duas distâncias, a distância geométrica e a distância métrica. Então, a gente escreve distância de AB para a distância geométrica. Distância do ponto AB é igual ao segmento AB. Essa é a distância geométrica. Por quê? Nós estamos falando de figura. Então, eu estou demonstrando aqui o segmento. A distância métrica já vai ser diferente. A distância entre AB é a medida do segmento AB, que é aquele A metros que a gente falou anteriormente. Ponto médio de um segmento. Dado um segmento AB não nulo, o ponto M pertencente ao segmento, então ele tem que estar entre esse segmento,
é chamado de ponto médio de AB se e somente se AM for congruente a MB. Então, assim, prova-se que M é ponto médio de AB. Então, a gente pode enunciar também de outra forma. O ponto médio de um segmento AB o divide em dois outros segmentos congruentes, ou de mesma medida. Então, veja só. Eu tenho aqui o segmento AB, coloquei aqui um ponto M, e depois eu verifiquei que a medida de AM é igual à medida de MB. Se isso for verdade, eu digo que AM é congruente a MB. Se isso for verdade, M, então, é ponto médio do segmento AB. Soma ou diferença de segmentos. Nós vamos dar aqui um exemplo da soma, mas você pode fazer para a diferença normalmente. Então, se os segmentos AB e BC são colineares e consecutivos, com B entre A e C, então AC é chamado de soma dos segmentos AB e BC. Então, veja bem, eu tenho aqui o segmento AB e o segmento BC, tenho também o segmento AC, que a gente pode verificar aqui, com B sendo um ponto que pertence a esse segmento AC. Então, eu estou falando que a medida, né, de AB mais a medida de BC vai ser igual à medida de AC. Então, eu digo que o segmento AB mais o segmento BC é igual ao segmento AC. Então, essa daí é a soma e diferença. Você pode fazer também. Isso quer dizer, AC menos BC é igual a AB e AC menos AB é igual a BC. Isso é fato, basta a gente fazer isso de uma forma mais intuitiva. Então, pessoal, essa daí foi a aula sobre segmentos, tá? E então a nossa terceira aula agora vai ser sobre posições relativas. Então nós vamos falar sobre posições relativas entre retas, entre planos e entre retas e planos, tá ok? Então aguarde a terceira aula aí. Um abraço e até mais.